Hey, Páscoa Moms! Bem-vindas a mais um episódio do Páscoa Podcast. Gente, eu tô muito feliz com o episódio de hoje. Já vou contar por quê, que ele é um episódio, talvez o episódio mais épico dessa temporada. Mas primeiro eu preciso agradecer a toda a galera que tá fazendo esse episódio acontecer. Vocês já estão vendo aqui na mesa que tem um bolo belíssimo da Camila Sweet para os nossos convidados. Tem balões aqui que logo eu vou revelar o que eles estão fazendo aqui para os nossos convidados. Eles não sabem ainda. Meu look, DM Modas, maravilhosa, me vestindo em todos os episódios dessa temporada. Eu tô muito chique nessa temporada, gente, sério. E make por Laísa Saldanha. Gente, eu tô, assim, muito feliz. Os balões são da Que Balões. Vocês estão vendo aqui no fundo alguns parceiros, patrocinadores do episódio. Mas eu quero muito apresentar para vocês quem são os nossos convidados hoje. E assim, é uma mesa inédita, porque pela primeira vez a gente tem um homem aqui na mesa. Eu tive até que trocar o nome do episódio, que seria Maternidade e Fé, e virou Parentalidade sob a ótica cristã. Então eu quero dar as boas-vindas ao Jader. Obrigado, é uma honra, né? Ser o primeiro homem a estar aqui nessa mesa. É verdade. E eu tô muito feliz. Junto do Jader, a gente tem a Larissa. A Larissa é a esposa do Jader e os dois são pastores. Então, assim, a composição dessa mesa tá maravilhosa. Bem-vinda, Larissa. Obrigada. Também tô muito feliz em estar aqui. Me sinto muito honrada. Ah, fico muito feliz. E aí, como eu disse que era um episódio, assim, talvez os mais épicos, eu consegui trazer nesse episódio uma mãe, cliente da Páscoa, que tem um testemunho belíssimo. E eu, implorei pra ela estar aqui, porque... Eu quero muito que ela compartilhe essa história com o mundo. E é uma mãe cliente da Páscoa, cara. Tem uma mãe, tem uma de vocês sentada aqui nessa mesa. Então, assim, eu tô muito feliz. Bem-vinda, Raquel. Muito obrigada. É uma honra também para mim estar aqui. Me sinto muito lisonjeada com o convite. Ainda mais quando você me disse o porquê. Quando eu recebi o convite, não entendi muito porquê, né? E aí, quando você falou que era por conta do testemunho, que a história te impactava de alguma forma, eu me senti muito lisonjeada e fico muito feliz de estar aqui podendo compartilhar. Ah, fico muito feliz. A gente já fez uma oração antes de começar e eu fiquei muito feliz porque é realmente um projeto que Deus colocou no meu coração e eu quero muito que ele impacte as pessoas, que a gente tire daqui, que saia daqui insights e formas com que as mães pensem de que forma elas conseguem levar a ótica cristã na criação dos filhos. Só que antes disso tudo, pra gente começar assim direitinho, pra gente ter filho a gente tem que engravidar, né? Não, claro, a gente pode adotar, existem outras formas, mas no nosso caso aqui todo mundo engravidou. Então eu queria que vocês contassem, né? Vou contar brevemente o meu para dar o pontapé, mas como é que foi o testemunho, pelo menos de gravidez de vocês? Que eu sei que a Raquel ela tem um testemunho mesmo, assim, da gravidez. Eu não sei da Larissa ainda, mas assim, o meu eu posso dizer que eu orei muito. Eu realmente pedi muito a Deus. A minha gravidez foi totalmente planejada, assim. E eu nunca contei isso antes, mas eu tive uma gravidez química, que eu nem nunca não sabia que existia. E aí eu achei que eu tava grávida, eu tava muito louca pra engravidar, então eu fazia teste antes do atraso, sabe? E aí num desses testes deu positivo. E aí eu fui pro Pão de Açúcar. Ninguém nunca viu essas fotos, tá? Mas eu fui pro Pão de Açúcar com o Gabriel. A gente fez fotos, eu contei pra ele da gravidez lá no passeio, não sei o quê. Isso num sábado. Na segunda-feira eu menstruei. Eu não tive nenhum aborto, eu não abortei. Porque eu não fiz curetagem, eu não fiz nada, eu não tinha saco gestacional, não tinha nada. O teste tinha positivado na sexta-feira de noite, sábado de manhã, sei lá. E na segunda eu menstruei. Se eu não fosse aquela mãe, naquela pessoa que tá querendo muito engravidar, eu nem saberia que eu poderia ter tido um positivo. E aí eu fui descobrir que isso era uma gravidez química e não sei o quê. E chorava, ligava pra minha mãe e falava: mãe, acho que Deus não quer que eu tenha filho. Ela falava: meu Deus do céu, Carol. Nossa. Calma, não é assim. E aí queria entrar em grupo de tentante, assim, um surto louco. Hoje eu tava lá fazendo a maquiagem com a Laísa, a gente tava conversando sobre essas coisas de maternidade. A Laísa é mãe do Mateu, que tem 1 ano hoje, né? E aí ela falou assim: não, porque quando eu soube que eu tava grávida, demorou um tempo pra eu saber. Eu falei: nossa, não. Eu fiz o teste antes do atraso. O meu primeiro teste, ele tá com a linhazinha quase transparente. Só eu via porque eu queria muito ver, sabe? Aí 3 dias depois eu fazia de novo, e depois de novo, até ficar com a marquinha, sabe? E aí nessa primeira experiência, eu lembro da minha médica até falando assim: a gente só vai começar pré-natal com beta a partir de 1000. Beta é o exame que a gente faz, né, de sangue pra ver a questão da gravidez, a evolução da gravidez. E o meu beta, realmente, naquela gravidez química, ele não tinha chegado, sei lá, nem a 400. Era uma coisa assim muito pontual, que muito provavelmente Deus já estava usando para forjar alguma coisa em mim.
E talvez até para testar a minha fé nele. Porque aí eu fui fazer terapia, eu fui orar muito, entender muito o que Deus queria de mim. E eu não queria ser só uma mãe, eu queria ser uma mãe. Eu queria que isso realmente tinha um propósito muito grande na minha vida. Tanto que hoje, o que a Laura causou, a revolução que a Laura causou na minha vida, eu conto em outros episódios, em outros podcasts. E sempre que eu conto a minha história empreendedora, principalmente, o que a Laura causou de transformação na minha vida, me fez largar tudo que eu conhecia até então para viver a maternidade. Hoje o meu negócio tem um propósito muito grande de família, de criança, enfim, é muito impactante para mim hoje quando eu olho para trás, porque muitas vezes a gente só vai entender o nosso testemunho quando a gente olha para trás. Se a gente vai só vivendo, e às vezes a gente esquece que muitas das coisas que a gente tem hoje, a gente orou por elas e a gente nem agradece. E quando a gente vai vivendo, se a gente não olha para trás para dar uma ressignificada, ou mesmo só para dar uma pincelada, a gente não entende o testemunho que a gente viveu. E hoje eu sei que tudo fez parte, assim, de uma coisa muito maior, né? Mas eu queria que a Raquel começasse, então, contando o testemunho de gravidez dela, que eu sou apaixonada por essa história. Então, a minha história é a seguinte. Eu já estava casada há muitos anos, né? Mas a gente demorou ainda a querer ter filhos, né? Casamos, aí queria se estabilizar melhor, e queria viajar, e aqueles planos que a gente tem só de casal. E um belo dia, estava na igreja, não estava tentando nada, e foi revelado que o maior desejo do meu coração, Deus ia usar a mão do homem para me abençoar duplamente. Naquele momento não entendi. Achei que era alguma coisa relacionada a curso, trabalho. E Deus é tão misericordioso que a irmãzinha que estava sentada do meu lado, ela virou para mim e falou assim: você vai engravidar de gêmeos? Imagina. Aí eu falei, como assim? Eu não tô tentando, ainda não quero, nem penso nisso. Não tem nada de gêmeos na família e tal. Mas aquilo ali ficou guardado em algum lugar, né? E o tempo foi passando, ainda não estava querendo, até que um belo dia a gente decidiu começar a tentar. Não tinha nenhum histórico de problema. Fomos tentando, vai acontecer, vai acontecer. Ah, mas vocês trabalham muito, por isso que demora. Relaxa um pouco, viaja, vai acontecer. E aquilo foi passando, nada de acontecer. E aí a médica foi e orientou. Vocês não têm mais tanto tempo para ficar esperando, então eu indico que procure um especialista. E assim a gente fez. A gente não tinha nenhuma justificativa de infertilidade, mas tinha alguns fatores que dificultavam. Pois bem, já que tem que encarar, vamos encarar. E me veio a recordação dessa revelação lá de trás, que num primeiro momento eu não entendi muito bem. Quantos anos antes dessa revelação, desse tempo que você estava passando? Foi em 2015 que eu recebi a revelação. A gente fez a primeira tentativa de tratamento em 2019. Pelo menos 4 anos depois, né? Eu não esperava, porque ninguém quer passar por tratamento, né? Sim. Mas, enfim, aí em 2019, quando a gente falou, bom, tem que fazer, então vamos fazer. Mas eu não queria nada muito... Como não tinha uma dificuldade clara, então vamos para o tratamento mais simples. Era assim. Sim. Mas no meu coração eu pensava, vai ser de primeira, vai ser muito fácil, vai ser muito rápido, porque era o que Deus queria, então vai acontecer. Ele já me deu a... Já me falou. Já me deu a... E aí, na primeira tentativa... Promessa, né? Foi uma inseminação e aí não aconteceu. Na hora que não acontece, você fala assim, como assim não aconteceu? E agora? Mas quando você entra para um tratamento, você não entra para parar. Você entra para tentar até engravidar. Até dar certo. E aí, naquele primeiro momento que não aconteceu, como é que a gente vai continuar? E a gente tinha que decidir, por conta da questão médica, né? Tinha que decidir naquele dia, que já era o dia de continuar. E vai para que tipo de tratamento? Repete o mais simples? Vai para um que tenha mais chance? Mas eu pensava assim, Deus não é Deus de estatística. Eu não preciso de um tratamento que tenha mais chance. Se ele vai fazer, independente do tratamento. Mas eu e meu marido, a gente ficou nesse embate. Eu queria o mais simples, ele queria que tinha uma estatística melhor, maior. Pois bem, tinha que decidir, a gente não conseguia decidir. O que eu fiz? Fui orar, porque era uma angústia muito grande. E aí eu só orava. Meu marido no trabalho, a gente tendo que resolver isso pelo telefone. Como que resolve uma coisa dessa por telefone? Não dá, né? né? A sua vida. E aí eu orei muito, era muita angústia, era muito desespero. E de repente, do nada, eu recebo a resposta de uma vizinha que não está sabendo de nada do que está acontecendo. Ela me manda a resposta caindo assim no meu colo. Aguarde o tempo do Senhor. Eu querendo saber se eu ia para um tratamento mais simples ou mais rebuscado, Deus responde o quê? Você não vai fazer nada, espera. Cara... Você imagina, a gente não quer ouvir, tudo que você não quer ouvir, espera. E como é que você lida com isso? No momento que você já tá, tentando muito, né? Foi, assim, muito angustiante. Mas eu sabia que eu tinha pedido a resposta. E a resposta tinha chegado num tempo recorde, assim, caiu de paraquedas, a resposta chegou. Então, amém, eu vou ter que esperar. E assim eu fiz. Isso era outubro de 2019. E o Vitor ficou tranquilo. E ele trabalhando,
Quando eu falei que tinha orado e que tinha recebido a resposta, ele, então, amém. Que bom, que bom. E assim fizemos, aguardamos. E o propósito do meu coração era que eu ia esperar o ano de 2020 todo, não ia fazer nada. E se não acontecesse, em 2021, tentaríamos de novo. E aí, em 2020, vem o quê? Pandemia. Aí a coisa começa a fazer sentido. Não era para ter sido antes. Era necessário aquele tempo. Nossa. Embora tenha sido um tempo muito difícil para muitas famílias, com muitas perdas, com aquele desespero da reclusão, para a gente, enquanto casal, foi uma bênção. Sim. Então, em muitos momentos eu fico até constrangida de fazer isso com tantas famílias que passaram por tantas dores, Claro. para a gente ser algo... Pra gente ter sido bênção. Né? Mas você sabe que a pandemia, ela causou muitos divórcios também. Justamente porque aí era um momento de reclusão e você era obrigado a estar dentro de casa convivendo com aquela pessoa. E era a hora do ou vai ou racha. Ou vocês vão alinhar tudo e vão sair dessa ainda melhores, ou nem vai pra frente, né? Pra gente foi até o contrário. A gente sempre se deu bem, nunca teve problema em relação ao casamento, mas foi ali, na pandemia, foi o que eu falo com meu marido. Foi assim, ali a gente transformou a nossa casa num lar de fato. Casal jovem que trabalhava muito, ia para casa, que praticamente só para dormir, saía. Então, ali foi naquele tempo que a gente transformou. Então, eu creio que Deus já tinha permitido aquilo tudo para que naquele momento tivesse essa transformação para aí sim virem os filhos. Então, a gente aguardou o ano de 2020. Essa espera não foi fácil, foi bem difícil. E quando foi em janeiro de 2021, como em 2020 não aconteceu, a gente decidiu, com muita tranquilidade, já ir para um outro tratamento. De fato, para fertilização. É essa paz que com a paz. Excede todo o entendimento, é que a gente sabe que a gente está no caminho certo. Né? Ali a gente não teve em nenhum momento dúvidas. E não foi por questão de estatística, é porque ali recebemos a paz de que era a hora. E assim fizemos, foi muito tranquilo. Eu sei que tem muitas mulheres que passam por muitas dificuldades durante o processo. Para a gente foi muito, muito tranquilo. E aí foi de primeira. E aí foi na primeira tentativa, em janeiro de 2021. Engravidamos do Mateus e da Letícia. Glória e para a honra e glória do Senhor. Eu sei que ele já tinha me avisado antes, embora eu não tivesse entendido, mas o maior desejo do meu coração, que era ser mãe de gêmeos. Muitas mulheres têm isso no coração, mas aí eu sempre ouço isso. Eu queria tanto ter gêmeos, mas aí quando eu tive a fulana, que um só, eu penso, gêmeos não é para qualquer um. Não, eu sempre quis ter gêmeos, eu sou filha única, então eu tinha uma certeza que eu queria mais de um filho. Gêmeos, então... Acho que gêmeos, você ter essa sintonia desde a barriga, desde o ventre, é algo que transcende, né? Uma relação de irmãos. Isso eu sempre achei. Mas sem casos de gêmeos na família, não vai ser possível. E aí Deus vem para transformar. O maior desejo do seu coração, Deus vai usar o homem. Ele usou a mão do homem para me abençoar duplamente. Como uma profecia lá de 2015. Eu fico muito maravilhada com as coisas que Deus faz, assim. E quando ela me contou o testemunho dela, eu fiquei assim, gente... porque Deus é detalhista, né? Perfeito, no detalhe, exatamente. E até, só para concluir, no final agora de 2024, eu saindo do balé com a Laís e Laurinha e Letícia, eu encontrei, muito por acaso. Aqueles acasos de Deus, que Deus não trabalha com acaso, né? Uma irmã da igreja, que foi quem traduziu aquela profecia para mim, falou, você vai ser mãe de gêmeos. Eu encontrei com ela agora. Eu não tinha nunca mais encontrado com ela, porque na época a igreja logo na sequência acabou. Ela não sabia da minha história, não me acompanhou, não me viu grávida. E aí eu encontro ela junto com a Laís, crianças. Estando com a Letícia, no carrinho de gêmeos. Eu falei, você lembra que você falou para mim? Aqui eu tive gêmeos. E foi super emocionante. Ela lembra. Não, ela lembrava de mim, assim, ela não lembrava que tinha sido usada. Que tinha sido pra traduzir aquilo pra mim, né? E aí, quando eu contei isso, ela ficou super emocionada. Foi muito emocionante, né? A Laís presenciou, assim, foi lindo poder encontrá-la novamente. Eu acho incrível ver o agir de Deus. E na prática, assim, a gente trabalhar e pedir para que o Espírito Santo trabalhe dentro da gente, para a gente ter essa sensibilidade de conseguir ver nos detalhes o agir de Deus. Que muitas das pessoas podem deixar passar batido, ou foi por acaso. Aí eu encontrei ela por acaso na rua, não foi. Deus queria que aquele encontro tivesse acontecido e foi muito especial, né? Foi muito e que bonito. Você testemunhasse, né? Eu testemunhei, é verdade. Lari, conta pra gente como é que foi o seu processo aí, seu testemunho em relação à sua gravidez. Então, eu, diferente dela, não imaginava que seria rápido. Eu achava que a gente ia ter alguma dificuldade. Mas por que, assim? Não sei. Pela vida. Tudo já é tão difícil. Eu falei assim, não vai ser tão fácil engravidar. A gente também demorou um pouco até tentar.
E em 2023 a gente pensou assim, vamos começar a tentar no início. Porque, assim, até o final do ano, de repente lá no final do ano a gente consegue, né? Não vai ser tão fácil assim. De primeira. Quando a gente começou, aí deu 2 meses, comecei a sentir alguns sintomas diferentes, né? E tal. Falei, Jade, eu tô grávida. Aí como que eu faço surpresa? O Jade trabalha em casa. Aí eu falei assim, meu Deus, não dá pra fazer surpresa pra ele. Aí Dia do seu aniversário, né? Sério? Sim. Que você fez o teste? Eu fiz o teste. Porque minha cunhada tinha feito um dia antes e ela também estava grávida. Aí eu, Jade, vamos fazer também, porque senão a gente vai estar grávida juntas e tudo mais. A água dessa casa. Aí eu fiz o teste e aí deu positivo. Fiquei muito nervosa, porque por mais que eu quisesse, eu não queria tão rápido. Porque eu achei que ia demorar, né? Eu falei assim, porque eu tava morando na casa da minha sogra na época. E aí eu falei assim, até o final do ano a gente já tá mais encaminhado, mais resolvido. Até a gestação a gente consegue ir pra nossa casa. Só que não foi como eu planejava, né? Foi antes e eu fiquei... Eu acho que eu nunca falei sobre isso. Mas quando eu descobri... Foi uma sexta-feira do meu aniversário. No sábado a gente fez o exame de sangue. Eu fui pra casa e eu passei o dia inteiro no quarto chorando. Eu falei assim, eu não tô preparada... Não sei se é isso que eu quero. E eu fiquei muito mal, muito nervosa. E eu lembro que a minha bispa ligou pra mim e ela falou assim, Larissa, você queria isso, você desejou. Não fique com esse sentimento, né? Porque isso passa, né? Passa pra criança. E ela falou assim, começa a falar palavras de bênçãos pra sua filha. Começa a dizer pro seu filho, né? Que a gente não sabia ainda se era menina, se era menino. Começa a dizer que ela é desejada, que ela é amada. E eu comecei a fazer isso. E eu lembro que no domingo seguinte, eu nem fui pra igreja. Eu falei assim, não quero ir, eu quero ficar em casa, eu quero assimilar. E a gente queria muito uma menina. Sempre foi a Laura, né? E eu orava pela Laura. E aí um dia, antes da gente descobrir o sexo, a bispa veio orar por mim no culto. E ela orou por mim, ela começou a orar e ela falava assim, elas. Elas. Aí eu falei assim, não acredito. Aí eu sei que eu voltei pro meu lugar, virei pra Jada e falei assim, é uma menina. Aí a gente queria muito. Aí no final a bicha veio falar comigo e tal, mas ela fingiu, né, ignorou, porque ela já iria fazer a revelação do sexo. Mas a gente ainda não tinha o resultado. Então ela não sabia. Foi Deus exatamente que usou ela ali naquele momento. E aí veio a revelação, e era ela, era a Laura, e a gente ficou com medo, né? Ai, não vai ser um menino. A gente se blindou, né? Vai ser um menino e tal. E era realmente a Laura, como ela já tinha orado, Deus já tinha falado, mesmo assim eu duvidei, né? Do que Deus tinha dito, pra não me frustrar. É porque acho que às vezes a gente tem o racional ainda falando muito alto. Muitas das vezes Deus está falando claramente com a gente, mas a gente ainda insiste em duvidar, porque a gente ainda tem aquela... mas se eu estiver entendendo errado? E isso foi da carne. E isso mexe muito com a gente, né? Mexe. Mas, Jade, não sei se terminou. Sim. Não, só pra continuar, porque você falou uma coisa interessante, eu queria que o Jader continuasse. E aí a gente vai continuando a conversa. Não é nenhum corte, não, mas... Você falou que a bispa tinha falado pra você profetizar palavras de bênçãos na vida da sua filha e tudo mais. Jader e Larissa são pastores, né? Eles estão compondo essa mesa hoje. Como eu falei, pela primeira vez o Jader, né? O primeiro homem que tá participando, né? Um pai. E a gente tá falando sobre parentalidade, sobre a ótica cristã. Justamente porque eu sinto muito esse chamado de família, essa coisa, né, de trazer a família mesmo. Hoje a minha comunidade ela é muito forte de mães, né? O Paz com Mames, a gente faz encontros mensais, rodas de conversa com especialistas do universo materno-infantil, assuntos baseados ali na maternidade. Mas eu quero aproveitar a presença de um pastor aqui na mesa. Eu queria que você falasse de uma coisa que eu acho muito importante. Muitas pessoas, às vezes, não conhecem, não têm acesso. E eu quero levar essa informação também, que é a bênção geracional. Que é essa questão do poder que tem a bênção dos pais, do filho, né? Eu lembro que quando eu estava grávida, a minha tia, ela me chamou, fez um culto, assim, em família. E o meu avô era uma pessoa muito... problemática, assim, na nossa família, porque ele era alcoólatra, ele... enfim, tinha diversas questões ali com ele, e ela queria aproveitar a minha gravidez para fazer uma coisa que ela não pôde fazer na gravidez delas, né? A minha tia e mais 3 irmãs,
que é a bênção geracional. Eu nunca tinha ouvido falar na bênção geracional. Então, a gente fez um culto em família, em casa, assim, 10 pessoas. A família são 4 irmãs, né? Os maridos, os filhos. Aí eu tava grávida, então, já dos netos dessa família, né? E a gente fez um culto de bênção geracional. E eu achei isso tão importante, tão forte. E eu quero aproveitar a presença do Jader aqui. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É engraçado porque a gente que é um pouquinho mais antigo, né? A gente vai entregar um pouco a nossa idade, né? A gente tinha muito costume de pedir bênção, né? Aos nossos avós. Então, os meus pais sempre me ensinavam a pedir bênção para os meus avós, a pedir bênção para eles. E hoje em dia isso se perdeu muito. Sim. Então, dificilmente você vê alguém que pede bênção para o pai, bênção para a mãe. Mas existe um poder muito grande justamente nessa bênção, né? Porque os pais, eles têm esse poder de abençoar os seus filhos. A verdade é que a nossa palavra, ela tem poder, né? Então, a nossa palavra, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, o que a gente precisa fazer com os nossos filhos é liberar palavras de bênção para eles. As nossas palavras precisam ser mais fortes do que todas as outras palavras. Eu lembro que tem uma história que eu ouvi de um pastor, que eu ouvi que a filha chegou na escola e alguém falou pra ela que ela era feia. E aí ela chegou em casa falando assim: vieram falar pra mim que eu sou feia. Mas eu não sou, porque o meu pai fala todos os dias pra mim que eu sou linda, que eu sou uma bênção. Então, naquele momento, aquela filha, ela ouviu o que as outras crianças estavam dizendo, mas a voz do pai dela era muito mais alta. Por quê? Porque o pai estava todo o tempo dizendo palavras para ela, abençoando ela. Então, tem uma importância muito grande naquilo que a gente declara para os nossos filhos. Quantas pessoas a gente já conversou, né, a nível de gabinete, né, que é o que a gente fala de aconselhamento da igreja, pessoas que hoje se sentem burras, porque um dia os pais falavam: você não vai dar para nada, você é uma burra, né? Chegava com uma prova, com uma nota baixa e pegava aquela nota e por causa daquela nota dizia que ele era burro. E aí essas palavras, elas vão ecoando. Por quê? Porque elas têm um poder muito forte. Né? Elas se tornam verdade. Verdade. Então a gente precisa tomar muito cuidado. E nós como pais, né, e todo mundo que está assistindo como mãe, como pai, precisa tomar esse cuidado. É importante o que as pessoas falam, mas a nossa voz, ela tem muito mais poder. Os pais são aqueles que liberam um destino para os seus filhos. Então a gente que precisa liberar o destino para eles. Qual é o destino? A gente precisa liberar, a gente precisa abençoar. Então tem um poder muito grande sobre isso e a gente precisa tomar muito cuidado. Eu gosto muito de sempre orar pela Laura. Ela ainda é muito pequenininha, né? Ela tem 11 meses. Eu gosto de colocar a mãozinha na cabeça dela e orar e declarar que ela é uma bênção e falo com ela que você é uma princesa, você é linda do Senhor, você é uma profeta. Então mesmo que às vezes ela não consiga entender ainda, mas eu já tô gerando nela essas palavras de bênção e é algo que a gente precisa realmente fazer. Perfeito. O Raquel, essa fala dele, né, principalmente desse exemplo da escola e tal, me lembrou daquela situação que a gente vive no balé. A Laura tem 2 amiguinhas no balé que são mais velhas do que ela e elas não querem brincar com a Laura. E aí eu fico conversando, a Laura e a Letícia fazem balé juntas, né? E aí eu fico conversando com a Raquel. Eu falei: Raquel, eu fico agoniada, porque assim, eu não quero me trocar pelas crianças que são mais velhas do que a Laura. A Laura tem 3 e as meninas acho que têm 5 ou 6 anos. E são amiguinhas da escola que fazem balé juntas, como a Laura e a Letícia. Só que elas já criaram o grupinho delas ali, a duplinha delas, e elas são mais velhas. E elas não querem brincar com as mais novas, mas a Laura quer brincar. E aí eu fico assim: meu Deus, eu não quero interferir, mas eu também não quero que ela se sinta rejeitada. E, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei como é que eu lido, ninguém me ensinou, né? Eu cheguei a fazer uma reflexão sobre isso lá no Instagram da Laura. Eu falei assim: cara, aquelas situações em que ninguém te preparou pra viver, de ver um filho seu sendo rejeitado. E a Laura, ela é muito expansiva, ela faz amizade com todo mundo, ela é que puxa o bonde. E aí ela tava sempre acostumada a sair muito bem em qualquer situação, sentada no canto chateada, porque as meninas não queriam brincar com ela. E eu ficava: Raquel, não sei o quê. E me lembra, e essa sua fala me lembrou disso, né? Tipo assim, da gente reforçar a identidade da criança, dela saber quem ela é, principalmente quem ela é. E isso é um movimento que hoje a gente precisa fazer, a gente com o nosso pai, né? A gente que entender e viver a identidade que Deus colocou na gente, e como Deus nos enxerga e não como o mundo nos enxerga. E aí eu queria que vocês trouxessem contribuições para essa pauta, né? Tipo assim, de como vocês lidam, né? Que situações cotidianas. Esse foi só um exemplo, né? Mas a gente vive situações cotidianas ali com os nossos filhos e são muito desafiadoras muitas das vezes. Mas como é que vocês lidam com isso ou vivenciam isso pela ótica cristã? Como é que porque muitas das vezes é muito mais fácil você gritar com a criança. Claro, a gente também tem muita pegada da educação respeitosa e tudo mais, mas da gente ir na contramão
de onde todo mundo tá falando que porque chegou uma nota baixa, a criança é burra, como é que vocês lidam? Claro que a gente ainda não tem filho que tá tendo nota baixa na escola, mas nas situações do dia a dia em que apresentam desafios para vocês, vocês conseguem se policiar, conseguem fazer puxar isso assim. Eu hoje tento usar muito uma coisa de como Jesus faria. Claro que muito dificilmente eu consigo. Mas de tentar assim, cara, acho que não vou gritar aqui. Não vou, sabe? Tipo, de tentar moldar a minha maternidade de uma forma mais redentiva, de uma forma mais voltada para os olhos da fé, voltadas para o que Deus esperaria de mim. Deu pra pegar? Deu, mas é profundo isso, né? Profundo. Eu não disse que seria fácil. É profundo. Na prática, ainda mais a minha realidade, que são 2, então tudo é muito alvoroçado, assim. Você conseguir pensar nisso, processar e executar dessa forma é bem difícil. Mas, assim, o que me vem à cabeça e ao coração são 2 questões. Uma em relação a essa questão da Laura no balé, que foi o que eu falei pra ela. Eu acho que no primeiro momento, a gente tem que tentar trazer um pouco mais de leveza para aquele quadro. Sim. Porque muitas vezes são traumas nossos, que nossos filhos não necessariamente estão sentindo. É claro, ela gostaria de brincar com a amiguinha mais velha, gostaria. A menininha não quis. Mas isso não precisa vir como, nossa, eu estou sendo rejeitada. Ela ainda não tem essa consciência. Sim. Então, assim, a amiguinha não quer brincar. Vamos brincar de outra coisa? Será que a outra amiguinha não quer brincar? E aí trazer leveza. mas o fulaninho não gosta tanto. Vamos marcar um dia para brincar com ele. E tentar, né, amenizar aquilo ali. É claro, tenta uma vez, tenta 2. Tá vendo que realmente a menininha tá irredutível? Então, vamos buscar um outro caminho mais leve? Até para não te ferir e você transferir isso pra Laura. Eu entendi que eu ficava muito pior do que elas. De ver sua filha sendo rejeitada. Eu não estava preparada para isso. Agora, em relação a em casa, assim, é muita oração, né? É muita oração. Na hora que o bicho pega, assim, que você tá prestes a explodir. Você imagina, 2, aquele alvoroço. Eu respiro e falo, Senhor, toma a frente. Não, mas eu falo de verdade, Senhor, toma a frente. Porque é claro que nem sempre dá pra vir essa paz e resolver tudo misteriosamente. Dá tempo antes do grito, né? Às vezes escapola. Mas eu acho que na maior parte das vezes, assim, eu consigo tentar manter uma serenidade e tentar me colocar no lugar deles, do porquê que eles estão fazendo aquilo. Por que estão tão agitados? Por que estão gritando? Por que fizeram a birra? O que eles estão sentindo para estarem fazendo aquilo? Sim. Então, eu tento me policiar a ser o ponto neutro. O adulto da relação o adulto você, da relação. Né? Sim. Exatamente. Mas é respirando e orando. Sabe uma coisa que eu queria acrescentar? E aí entra até o fato de eu ser, né, o primeiro pai, né, igual você falou até aqui. Eu acho que uma coisa também interessante da gente lembrar é sobre o tempo de qualidade com os filhos, né? Porque a gente viveu muito uma época onde os pais, né? Graças a Deus isso tem mudado, né? Mas que, por exemplo, eu tava até ouvindo, a gente tava ouvindo um debate vindo pra cá, e aí falando sobre como antigamente, né, a tarefa de educação era toda jogada pra mãe, né? Então, toda a parte de educar o filho era a mãe que fazia. Então, a gente veio de uma geração, talvez até dos nossos pais, dos nossos avós, muito com essa mentalidade de que o pai coloca a comida na mesa. O homem é o provedor. O homem é o provedor, ponto final. E a responsabilidade de educar, de ter tempo é da mãe. E hoje isso tem mudado, graças a Deus, né? Eu entendo isso, que eu preciso não só prover para minha casa, mas eu preciso também trazer o quê? Tempo de qualidade, estar com a minha filha, né? Isso também é importante. O papel da educação não é só da mãe. E a parceria com essa mãe também, que ela não precisa carregar essa... Exatamente. Não chama nem de peso. Eu não vou nem chamar de peso, porque eu não advogo com a maternidade como sendo um peso, não, mas... A responsabilidade, mas é pesado, né? Sim, claro. Pode ficar mais leve se dividido. E assim, graças a Deus, eu digo que eu sou um privilegiado, né? Assim, eu já trabalhei, né, fora, mas hoje eu trabalho da minha casa, né? Então eu tenho uma agência de marketing, que é a C2 Marketing, e eu consigo trabalhar, o meu escritório é na minha casa. Então, desde que a Laura nasceu, a minha filha, eu consigo trabalhar e ter um tempo também para poder cuidar, né? Então, estar junto com a Larissa nesse trabalho, né, de cuidar. É cansativo, é o que você falou? É claro que é, mas acaba sendo uma forma de eu poder estar. Então, eu tenho o privilégio, por exemplo, de tomar café com elas, de sentar na mesa para almoçar. Então, a gente consegue ter esse tempo. Até uma coisa que a gente tenta fazer muito, que ela não entende, né? Eu e a Larissa, a gente sempre teve muito hábito de orar à mesa e não ter celular à mesa. Boa. Então, esse é um hábito que a gente tem há bastante tempo antes da Laura. Então, na mesa, sem celular, é tempo pra gente conversar, a gente ora antes da refeição. E aí, a gente coloca a Laura na cadeirinha de... alimentação, que eu sempre falo amamentação. Na cadeirinha de alimentação. E a gente dá a mãozinha pra ela e a gente ora. Ela fica olhando assim, às vezes ela tira a mãozinha porque ela não entende, mas ela tá olhando, ela tá observando. E
é um privilégio poder fazer isso, porque você tá ensinando, né? Igual o tema, né? Sim. Sobre a ótica cristã. Eu acho que muito mais do que palavras é o exemplo. Sem dúvida. O exemplo, ele arrasta. Tinha aquela velha frase que a gente ouvia dos nossos avós, pais, tios, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não cola. Isso não funciona. Eles são esponja. Eles realmente absorvem. Eles vão olhar. Então, assim, se eles me verem, não adianta nada falar assim, Laura, você tem que ler a Bíblia. Mas ela nunca me vê lendo a Bíblia. Gente, vocês têm noção? A Laura ama a minha Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que é com um negócio dourado. Ela não pode me ver chegando com a Bíblia pra poder ler. Ela quer ver, ela quer pegar, ela quer rasgar a Bíblia. Mas eu deixo ela vir, a gente vai orar, a gente deixa ela estar junto, porque eu entendo que ela precisa ver. O exemplo é muito mais importante do que daqui a pouco eu chegar e falar assim, não, ó, o momento que eu vou estar orando, o momento que eu vou estar lendo a Bíblia é só meu, você não pode fazer parte. Ela acaba criando, não, mas isso é chato, isso me afasta do meu pai. Exatamente. E meu pai fala pra eu fazer, mas eu não faço. Então, assim, essa questão de tempo, de qualidade, de exemplo é muito importante e é algo que todo mundo que está assistindo, né, sendo pai, sendo mãe, precisa trazer e é algo que a gente tem sempre tentado. É claro que hoje é mais fácil porque a Laura ainda é muito pequena. Alguns desafios a gente ainda vai ter ao longo da jornada. Mas começa aí na base. Já tá enraizado, Começa na base. Eu me batizei recentemente, né? Agora no fim de dezembro. E a Raquel tava lá com os gêmeos. E aí, ela, no fim da cerimônia toda, ela me abraça e ela fala pra mim assim, eu nunca vou esquecer isso. Talvez eu me emocione. Ela me agradece, ela fala assim, obrigada por ter permitido que os meus filhos tivessem tido essa vivência, que eles pudessem ter visto isso. E ficou muito claro pra mim isso tudo, de que eu me batizei na hora certa, né? Eu conto meus testemunhos de fé, né? Da minha questão com a religião, com a igreja, de ter... Passei muitos anos fora da igreja, mas com uma conexão muito grande com Deus, mas vivendo da fé, não conhecia a palavra. E aí resolvi conhecer a palavra, me alimentar da palavra, muito por conta da Laura. Porque a minha também é Laura, né? São duas Lauras Sim. aqui na mesa. E porque eu queria que fosse exemplo, eu queria ser exemplo dela. E uma amiga minha que até lá na minha igreja, eu podia escolher uma pessoa para entrar na piscina junto comigo, uma espécie de madrinha, né? Sim. E aí, quando eles me falaram que eu deveria escolher uma pessoa, ela me veio à mente imediatamente porque ela me falou uma coisa que me impactou muito. Ela falou assim, sabe por que hoje você tá pensando em voltar pra igreja, tá procurando uma igreja pra você frequentar? Por que isso tá fazendo sentido pra você? Porque um dia, lá atrás, alguém te levou na igreja. E aí, hoje você sabe pra onde voltar. Se você nunca tivesse ido, você não saberia pra onde voltar. Então, isso me marcou muito. Eu falei assim, cara, eu preciso fazer isso. E agora? É isso que você tá falando, na infância. Ah, ela não entende muito. Eles entendem mais do que a gente imagina, tá? Assim, isso é muito claro pra mim. Principalmente a cada passar de ano, eu entendo que eles entenderam e já estavam entendendo lá com o aninho mesmo. E eles entendem. E é a gente que perde tempo se a gente acha que eles não estão entendendo e deixa pra fazer mais pra frente, sabe? E aí, hoje, a Laura brinca na casa da avó. A avó tava me contando outro dia que ela, na casa da avó, sobe em cima da cama, bota a mãozinha assim, se joga pra trás, fala pra avó que ela está se batizando, brinca que tá jogando água pra cima e manda a avó se batizar também. Que legal. Agora é sua vez, vó. Deita e joga água pra cima. Ou seja, aquele momento ficou marcado pra ela. Foi marcante. Isso significa tanto pra mim. Eu entendi ali, nesses fragmentos, nesses momentos, em que o meu batismo ele tinha que ter acontecido neste momento. Que não demorei muito, ou que não nada... Ele tinha que ter acontecido desse jeito, na frente dela. Ela precisava testemunhar o meu batismo. Outras crianças precisavam testemunhar o meu batismo. Outras pessoas da minha família... Era a hora delas estarem ali naquele momento. Então, assim, eu não fiquei me cobrando ou me culpando porque demorei muito a me batizar, ou porque só me batizei com 32 anos, ou sei lá. Não, pra mim, ver o impacto que isso causou na vida da minha filha... fez pra mim um sentido, uma clareza tão grande, sabe? E é isso que você tá falando. Quando eu comecei a introduzir essa coisa da oração na vida da Laura, ela tinha ali 1 aninho também, um pouco mais, porque ela já falava. Devia ter 1 ano, 2. E aí ela falava assim, Laurinha, Jesus é o nosso melhor amigo. Não é meu amigo, não. Tipo assim, ela tinha o racional muito aflorado. Então, se você falasse pra ela assim, Deus mora no nosso coração. Não, ninguém mora no meu coração, não. Tipo assim... E ela rejeitava a ideia e eu ficava assim, me sentindo mal. Eu falei, nossa, eu não tô conseguindo passar a mensagem direito pra ela, meu Deus. Mas é porque ela era muito literal. Ela tava numa fase muito literal. Então ela assim, como é que alguém mora no meu coração? Não mora. Como é que é meu amigo? Eu nem conheço. Então assim, isso hoje já foi diluindo. Hoje ela já ora toda noite antes de dormir junto comigo, sabe? É porque a fé, ela vai além do natural, né? A criança tá ali ainda
no racional, como você falou, no natural, a fé é muito além, né? E isso é interessante. Você falou também da geração, da bênção geracional, porque eu aprendi isso com a minha mãe, né? A Bíblia fala, né? Ensina a criança o caminho que você deve andar e quando crescer ela não vai se desviar. E a minha mãe, ela colocava a gente pra orar, né? Na época meu pai era desviado, eu tinha um irmão também envolvido com drogas, essas coisas, e ela chamava a gente pra orar. Não, vamos orar. Vamos orar pelo seu pai, vamos orar pelo seu irmão. E a fé que ela tinha foi transferida, sabe? Pra mim, pros meus irmãos, né? Eu tinha epilepsia, meu irmão tinha hanseníase, minha mãe teve. E através da fé dela, a gente foi curado. Eu fui curada da epilepsia, meu irmão foi curado da hanseníase. Glória a Deus. E eu trouxe essa fé comigo, né? Eu falei assim, não, eu vou... É isso que eu quero pra minha vida, né? E hoje eu tô aqui, sou pastora. E mais uma vez, seguiu pelo exemplo. Sim, pelo exemplo. E no Dia das Mães eu comentei sobre isso no meu Instagram. E eu falei assim, eu quero que a minha filha também me veja dessa forma. Não, minha mãe orava comigo, minha mãe me colocava pra orar, né? Então, assim como ela fazia, eu quero fazer também, né? Então, uma coisa que eu já trago de berço, praticamente, né? E se minha mãe não tivesse feito isso comigo, quem seria eu hoje, né? Foi por causa da fé que eu sou quem eu sou. Por causa daquilo que ela me ensinou. E eu não sei se você sabe, mas a gente também tem um testemunho da Laura. Sobre fé. Sobre fé. A gente Se vocês se sentirem confortáveis, contem. A gente até se perguntou, né? Porque, na verdade, a gente compartilhou pela primeira vez na nossa igreja. Tem uns 2 meses, mais ou menos. Foi. Eu acredito que tem uns 2 meses. E aí, eu falei assim, mas eu acho que tá na hora da gente compartilhar. A gente nunca compartilhou A gente nunca compartilhou na internet. E a gente é bem ativo, né, na internet. Sim. Mas a gente nunca compartilhou. Mas eu acho que pode abençoar, realmente, assim, muitas outras famílias. Então, deixa eu começar. Assim como a gente tem medo na gravidez de dar problema, né? Quando a gente tá grávida, a gente tem medo de o filho nascer com algo. Não sei se vocês tiveram esse medo. Cada outro era uma surpresa. Mas tava tudo bem. Só que no final da gestação, a Laura não tava ganhando peso suficiente. Não tava crescendo como deveria. E aí a gente teve que adiantar. Eu já tava com 38 semanas, mas aí foi um pouco às pressas, digamos assim. E aí quando a Laura nasceu, né? Baixo peso, mas até então era só um bebê pig. Só que aí no dia seguinte ela teve uma hemorragia. Ela teve uma hemorragia digestiva, né? Que eles falam. Ficou internada. Recebeu vitamina K e falaram que era isso. Só que a Laura também nasceu com outros marcadores e tal. E a gente saiu do hospital com uma suspeita de uma síndrome. E mandaram a gente procurar um geneticista. Nunca tinha ouvido falar em médico geneticista até então. Genética, né? Isso. Gente, o que é isso? Como que a gente vai encontrar? Fomos, encontramos. Só que, até complementando, né? Essa síndrome já deixou a gente com muito suspeita. Por quê? Porque hoje em dia a gente pesquisa tudo no Google. Isso. Então falou, vamos lá, síndrome de Waldenberg. Aí a gente vai pra internet. A síndrome de Waldenberg tinha realmente alguma das coisas que ela tinha, algum dos marcadores, assim, de fenótipo, né? De característica que ela tinha. E a síndrome fazia o quê? Ela fazia com que a criança pudesse perder a audição e a visão. Caramba. Aí já deu um desespero. Porque aí a Larissa até conta que ela fala, meu Deus, eu vou ter que aprender braille, eu vou ter que aprender linguagem de sinal pra poder ajudar a minha filha, me comunicar, como que eu vou fazer? Então já deu aquele medo no coração. E isso tudo ela na UTI. Então a gente já vivendo ela na 7 UTI, dias. eu operada, vai pra casa e volta. Caramba. E toda essa situação. E você ouve que sua filha pode ter problema na visão, problema de audição. Você fica como, né? Mas... E engraçado que nesse tempo eu meio que... Sabe quando você tá meio... Não é chateada com Deus, mas que você não tá querendo muito papo? Eu tava meio assim, Mas sabe? por isso ou já estavam acontecendo algumas outras situações? Não sei, mas eu tava meio bloqueada naquele momento. Eu acho que era muita coisa, eu não tava conseguindo tirar o leite pra amamentar ela. Então, um quadro assim, E às vezes de muitos caos. fatores externos afastam a gente de Deus. É onde quando a gente mais precisa procurar Deus, a gente realmente se afasta, né? E aí... Até que teve um dia, foi quando que eu me toquei assim, que eu falei assim, meu Deus, eu preciso orar pela minha filha. A gente recebeu um pré-diagnóstico do oftalmo que falou que ela tinha algo... Não era nada demais, mas que era uma fotofobia, né? E tal, mas que não interferia em nada. E aí, eu tava aceitando aquilo. Eu falei assim, minha filha deve ter realmente isso. Foi quando Deus ministrou meu coração.
Você vai aceitar o diagnóstico do médico? Você não vai lutar pela sua filha? É hora de você lutar. Assim como sua mãe fez com você, como você orou pela sua cura. E eu lembro que eu chorei naquele dia, eu na casa da minha sogra na sala, sozinha. E eu falei assim, eu preciso lutar pela minha filha. Eu preciso orar. Porque mesmo que tenha um diagnóstico, que saia o diagnóstico, eu não posso aceitar. Eu não posso me conformar com isso, né? Eu preciso orar, eu preciso ter fé. Cadê a sua fé? Cadê a minha fé? Como que eu vou passar isso pra minha filha? E aí, depois disso, foi confirmado que ela não tinha essa síndrome. E já foi um alívio, porque a gente via ela e a gente via que ela via muito bem, que ela ouvia, né? A gente ia conseguindo perceber. Então, já foi descartada. Mas aí surgiu uma outra possibilidade, que é chamada anemia de Fanconi. E aí, de novo, tudo aquilo, meu Deus. Aí, tínhamos que fazer o teste. Conseguimos para fazer o teste e aí saiu o resultado, né? Aí foi confirmado que a Laura tem anemia de Fanconi. E essa Eu não conheço essa doença. A anemia de Fanconi, ela é uma doença genética, né? Então ela herdou da gente. Nós não somos, né, dominantes, né, que eles falam, então a gente não manifesta, mas a gente tem. E aí o que acontece foi que essa doença, ela faz com que as células sanguíneas, elas tenham, né, uma dificuldade, e ela pode fazer a falência da medula óssea. Então, em algum momento da vida da Laura, ela pode ter a falência da medula óssea e precisa fazer um transplante de medula óssea, né? E é até engraçado que aconteceu algo, a gente estava aguardando, né? Você lembra desse dia, né? O diagnóstico não tinha saído e ninguém na igreja sabia, a não ser os nossos pastores que sabiam. Que a gente estava com essa suspeita. E aí, a bispa começou a orar, né? Pela Laura, tava no colo dela, ela começou a orar, começou a orar. Sabia da suspeita. Começou a orar por ela, e naquele dia também eu tinha ajoelhado, eu chorei bastante orando por ela e tudo mais. E eu levantei querendo pegar ela pra orar. Só que ela tava no colo da bispa, eu quase que peguei. E aí, na hora, a bispa começou a orar, levantou, foi pra cima do altar. Chegou no altar e falou assim: igreja, vamos levantar e a gente vai orar pela Laura. Não disse o que era, mas falou, vamos orar por ela. Começou a orar. Nisso, um jovem da igreja foi até um pastor que é amigo nosso, o Ronaldo, e falou assim, vai nas costas da Laura, coloca a mão nas costas dela e ora. E aí ele foi e colocou a mão, ungiu a mão dele, foi lá e colocou a mão nas costas da Laura e orou. Aí orou por ela, e aí olha só. Sem nem saber de nada. Né? Então, declarando cura sobre ela. Que a medula óssea fica... Exatamente. Por que foi justamente nas costas, né? Então, assim, hoje, né, até pra encurtar a história, né? Hoje o que ela tem esse diagnóstico. Mas algo que foi o que a gente ministrou na igreja. A gente tem um diagnóstico e uma esperança. Porque a gente já fez, né? A gente está sendo acompanhado por uma hematologista. Então, ela precisa fazer toda essa parte que a medicina nos dá, né? Então, ela está sendo acompanhada por um geneticista, por um hematologista. A gente vai fazer o cadastro dela Estamos fazendo o cadastro dela no banco de medula, porque se algum dia ela precisar, tem um doador. Mas até agora os exames que ela faz, né? A gente precisa fazer exames rotineiros com ela, não deu absolutamente nada. Não, eu ia comentar isso, porque eu não conheço, porque ela já fotografou pra Páscoa, né? Me acompanho vocês pelo Instagram. Nunca observei nenhum sinal de nada. Porque ela é super saudável. Ela é. Entendeu? E aí o que a gente tem crido, né? Que a gente tem um diagnóstico, mas a gente tem uma esperança. Assim, o que Deus tem colocado no nosso coração é que ela pode ter o diagnóstico, mas ela nunca manifestar a doença. A medula óssea dela nunca entrar em falência, sabe? Então eu creio que muito mais poderoso até do que ela não ter o diagnóstico, ela ter o diagnóstico e não manifestar. Porque aí o poder de Deus vai se manifestar mais ainda. É verdade. Porque os médicos vão olhar e vão falar assim, mas como que pode isso aqui, sabe? E só Deus explica. Exatamente. Então a gente tem se movido por isso e a gente às vezes até esquece, né? E uma palavra que Deus me deu, né, do centurião, que ele vai até Jesus e ele pede a cura do seu servo. E aí ele fala assim, olha, você não precisa ir pra minha casa não, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Tamanha fé. E aquele servo foi curado, né? Tamanha fé. E a gente orava sempre por cura pela Laura. E eu falei assim, eu não vou orar mais. Eu falei assim, eu não oro mais por cura pela minha filha. Porque a gente já orou, Deus já liberou, Deus já decretou. E eu vou confiar. Se ele liberou a palavra, eu vou crer nessa palavra que ele liberou. Hoje eu não oro pela cura da Laura.
Porque eu creio na palavra que ele já liberou. Naquele dia que a Amém. gente orou, que as mãos foram postas sobre as costas dela. Eu creio na cura. Não sei como que ele vai fazer, não sei quando, não sei como, não faço ideia, mas eu creio. Eu creio naquela uma palavra que ele liberou. Eu preciso crer. Incrível. Não basta outros sinais, ele já deu. E eu tenho certeza, né, que tem muitas mães, né, que vão estar assistindo que precisam dessa palavra de ânimo, né? Assim como o seu testemunho foi sobre fé, esse testemunho... E é aquilo, no início a gente não compreende. A gente se questiona, No meio, às vezes, também não. entendeu? A gente vai se perguntando muitas coisas, é igual, a gente teve várias situações pro diagnóstico demorar para sair, a gente se perguntou por quê, a gente teve problemas com o plano de saúde, enfim, vários problemas, a gente não conseguia achar o exame para poder fazer, enfim, a Laura foi internada com infecção urinária, olha só, ela foi internada com infecção urinária e nesse dia a gente conheceu uma hematologista que estava de plantão no domingo. Por acaso. Por acaso. E aí, quando a gente descobriu que a gente tinha buscar uma hematologista, só tinha hematologistas lá no Leblon, lá na Barra e tudo mais, a gente não conseguia encontrar. Na hora, o Espírito Santo fez a gente lembrar de quem? Da doutora que tinha atendido a gente lá aqui no... Eu sempre troco, CHN, isso, né? Atendeu a gente aqui. E a gente Porque Deus é um Deus de detalhes. Exatamente. Falei, Larissa, talvez Deus levou a gente, Deus permitiu que ela tivesse aquela infecção urinária só pra gente conhecer. Entendeu? Então Deus é um Deus de detalhes que vai conduzindo cada coisa. Então, você que tá assistindo a gente, você que é mãe, que tá nos assistindo aí, tenha fé no seu coração que Deus, ele tem um plano. Ele tá no controle de todas as coisas. O que a gente precisa fazer? Acreditar. Tem uma frase que eu amo que diz assim: fé não é a negação do problema. Fé é não dar ao problema um lugar de governo na construção da sua história. A gente não tá negando que a Laura tem uma síndrome, que ela tem um diagnóstico. Mas a gente tá dizendo que a gente não vai dar lugar de governo a isso na construção da nossa história e da história dela. Então é muito isso, sabe? E uma coisa que Deus ministrou muito, assim, nessa virada de ano, no meu coração, assim, muito, e que talvez case um pouco com isso, é porque eu normalmente estava orando para Deus abençoar os meus planos. E hoje eu já mudo a minha oração. Eu oro para que Deus me capacite para ver os planos que Ele tem para mim. Então, acho que isso, na maternidade, faz muito sentido. Eu me lembro, voltando a essa coisa de olhar lá para trás, que muitas vezes a gente precisa voltar, Laura tinha muito problema para dormir, era muito complicado, as noites de sono para mim já quase me geravam crise de ansiedade, porque a hora de colocar ela para dormir era aquela hora que eu já sabia que ia ser muito tenso, muito pesado para mim. E uma vez eu vi alguém na internet falando que nessas noites, que acordava muitas vezes na madrugada, ou que era muito difícil colocar para dormir, ela orava pela filha enquanto estava lá fazendo dormir, em vez de ficar estressada, em vez de ficar esbravejando, mudava essa energia e fazia a criança dormir, ou orava enquanto a criança estava ali. Enfim, e aí eu comecei a orar pela Laura. E eu comecei a cantar um louvor que eu gosto muito, eu canto até hoje, que é, acho que é a Aline Barros, Sonda-me, Usa-me. E hoje Deus me usa nesse universo da maternidade, mas porque eu pedi isso lá atrás. E hoje eu peço muito que Deus me capacite para viver os planos que Ele tem para mim, porque os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Então, assim, se eu posso deixar alguma mensagem para vocês, principalmente, que estão passando por esse testemunho, porque gerar um testemunho dói, a gente sabe disso, mas Deus já tem um plano muito maior e melhor do que vocês podem pensar ou imaginar, e que Ele capacite vocês a viver esse propósito da melhor forma possível, assim. Acho que é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. E quero abrir para que vocês deixem uma mensagem para as mães que estão ouvindo a gente de casa. Eu achei esse episódio muito potente, assim. Foi ainda melhor do que eu estava imaginando, porque eu acredito realmente no potencial desse projeto. E as mães que ele... Eu orei muito antes de a gente começar, pedindo para que ouvisse e tivesse que esse episódio alcançasse as pessoas certas, quem devesse ouvir isso. E vocês trouxeram um testemunho muito forte. O seu testemunho, já falei, eu sou apaixonada, acho lindo. Esse tempo da espera e essa confiança, essa fé, e você receber uma profecia e confiar que ela vai se cumprir. E mesmo que o caminho seja tortuoso, mesmo que no começo, no meio, quase no fim a gente não entenda, mas que a gente olhe para trás e faça todo sentido, porque Deus é um Deus de detalhes. E quando a gente vai olhar, cada pecinha junto quebra-cabeça e fica perfeito, sabe? Então, assim, vou abrir para vocês deixarem uma mensagem e depois disso tem uma coisinha para vocês.
Eu acho que a mensagem que eu posso deixar para as mães é que, assim, o testemunho de vocês, a história de vocês, não só em relação a essa questão de saúde da Laura, mas você teve essa coisa do berço, né? Sim. Teve o exemplo da sua mãe. Vocês são pastores, vocês fazerem isso na casa de vocês é fácil, né? Então, o que eu gostaria de deixar para as mães é que, assim, a gente não precisa ter tido uma história antes. Facilita a vida ter tido uma história antes, facilita. Ter um esposo pastor e exercer isso na sua casa, facilita. Mas ainda que você não tenha isso, só comece. Sim. Comece, nos pequenos detalhes. É uma oração antes de dormir, é a leitura de uma palavra em algum momento. Um livro mais voltado para Eu tiro porque livro cristão. Eu sempre quis sabe aquela cena do devocional perfeito, que separa aquele momento, separa o livro, a marcador de Bíblia, texto. você separa o louvor, tá? Eu com 2, eu não consigo fazer isso. Impossível. E durante muito tempo aquilo foi uma frustração. Eu não consigo ter o meu momento de devocional. Comece. E alguém me falou isso. Comece do jeito que dá. É um tempinho pequeno, não é com louvor, é só a palavra. Não é com só a palavra, é só com louvor. Comece. Dá para todo mundo começar, porque os ouvidos do Senhor estão abertos para receber Glória aquilo a ali Deus. que vem do nosso coração. Amém. Então, que cada uma que estiver ouvindo isso tenha o despertar do Espírito Santo no coração para iniciar do jeito que dá. Amém. Amém. A mensagem que eu queria deixar, que foi até uma mensagem que Deus falou comigo, é que Deus não erra, Deus não falha. E por muitas das vezes eu achei que eu tinha errado, que Deus tinha falhado comigo, que eu era fiel e Ele falhou comigo. Mas Deus não falha, Deus não erra. Independente daquilo que você como mãe esteja passando na sua casa, na sua família, Deus sabe de todas as coisas. Tudo que Ele faz tem um plano, tudo que Ele faz é perfeito. Por mais que a gente não entenda o início, o meio e quase o fim, mas Ele tá no controle, Ele tem um propósito e todas as coisas cooperam pro bem, né? Então, você não errou, Deus não errou, Ele ainda está no controle. Um Deus que nunca perdeu batalhas não vai perder a nossa, né? Jamais. Eu queria deixar um versículo que está lá em Salmos 127, versículo 3 e 4, que diz assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Eu gosto muito desse versículo porque fala exatamente sobre aquilo que os filhos, eles são um presente do Senhor. Eles são uma herança do Senhor e eles são flechas nas mãos do guerreiro. Ou seja, eles vão muito mais longe, né? Os nossos filhos, eles vão muito mais longe. E hoje cabe a nós ser aqueles que vamos preparar eles para lançar essas flechas. Então, eles são as nossas flechas nas nossas mãos. E quando a gente tem tempo de oração, quando a gente ensina, quando a gente ensina sobre fé, quando a gente tem tudo isso, começa um devocional, a gente está preparando eles para que eles consigam ser lançados para muito mais longe, né? Porque é a gente que libera o destino dos nossos filhos. Então, quem está nos ouvindo que possa entender isso. É igual você falou, comece, né? A ideia do devocional perfeito não existe. Como eu falei, o meu é com Laura chorando aqui perto de mim e às vezes querendo rasgar a minha Bíblia, mas amém. É começar e entender que a gente está preparando eles para aquilo que eles vão viver. Eles são herança do Senhor, eles são bênção do Senhor. E a família, né? Família é projeto do Senhor. Família é tudo aquilo que Deus sonhou. É aquilo que nós... É onde o nosso coração é formado, né? Tem uma frase que Larissa fala muito, que é da Dev Titus, que fala isso. O lar é onde o coração é formado. Então é no lar. Lar é lugar de afeto, é lugar de vínculo, é lugar de relacionamento, é lugar de sentar à mesa, é lugar de chorar junto, é lugar de estar junto. Esse vínculo precisa estar muito fortalecido. Perfeito. Gente, que episódio incrível! Pra gente fechar com chave de ouro, vocês sabem que eu sou a pessoa do encantamento. E eu queria trazer uma experiência pra vocês. E, claro, convoquei meus parceiros, alguns eu já citei, alguns vocês vão descobrir. Isso aqui é uma coisa, um detalhe maravilhoso. Vocês viram que tem balões na mesa? Eles não são só de enfeite, tá? Porque eu queria presentear cada um de vocês que estiveram aqui comigo, que toparam participar desse projeto. E dentro de cada balão tem um presente. E tem um furador, não é furador. Eu ia perguntar isso, como que a gente vai furar? E quando esse aqui é tudo produzido pela Quer Balões, a Ellen, que é a parceirona da marca. E eu mandei a missão pra ela. E quando ela me mostrou isso aqui, eu falei, gente, ficou muito fofinho isso daqui. Isso aqui é o furador oficial. E vocês vão escolher uma cor e vão furar pra descobrir qual presente que vocês vão levar desse episódio, beleza? E aí, escolhe uma cor. O amarelo.
que é o meio do caminho entre Mateus e Letícia, né? Simboliza os dois. A mãe de gêmeos. E aí, já pode? Não se assustem. Pode. 1, 2, 3 e... Descobre o que você ganhou aí, ó. Oba, Uau! você ganhou uma limpeza de pele. Carla Toso, Centro de Estéticas. Doutora Carla Toso é maravilhosa. Ela tem um espaço aqui em Caraí, então facinho de você ir. E assim, é uma experiência, tá? Eu já fiz limpeza de pele com ela. Nossa senhora, depois você me que conta. delícia. É um negócio sensacional. Até porque não tem parceiro na marca que seja ruim, não. Que só vem pra cá se for bom. E você? Eu vou no azul, então. Tá. Já que... Primeiro homem, né? Primeiro pai nessa mesa. Opa. Vamos lá. Só pra te facilitar. Ó. R$50 para escolher seu novo acessório na Realce Prata. Realce Pratas fica aqui em Caraí também. E eles têm acessórios em pratas belíssimos. Ótimo pra você presentear alguém que tá aí do seu É lado. isso que eu ia falar. Alguém vai se beneficiar desse presente. Agora é minha vez. Engraçado que eu tava pensando no rosa já. hein? Ó. Eita. Ei, no meio do caminho. Vamos ver. Um convite para o Páscoa Bom. Espero você, então, na próxima edição do Páscoa Moms. O Páscoa Moms é potente, a Raquel sabe. A Raquel participa. E, assim, é um espaço de troca. E eu fico muito feliz porque é um lugar onde as pessoas se sentem muito confortáveis, né? Elas realmente confiam. E eu fico muito impactada, porque elas choram, elas riem, elas se abrem, elas trocam, elas compartilham. É a gente, né? Elas não a gente, porque é um lugar muito potente. A gente brinca que a Monielle, que é do Batom, que é um coletivo de mulheres que eu participo, de mulheres empreendedoras, quando ela vai fazer uma massagem, uma drenagem, sei lá, alguma coisa, ela fala que ela tá fazendo a manutenção do réu primário dela. E aí eu falo que o Páscoa Moms, essa roda de conversa materna, é a manutenção do nosso réu primário. Porque quando a gente tá ali, a gente consegue conversar com essas mães e entender que não é só na casa, só na sua casa que o filho não dorme, que não é só na sua casa que o filho não tá comendo fruta, que não é só na sua casa que é difícil, você volta pra casa mais leve. Quando você troca, e às vezes vem uma ideia que você não teve, ou um pensamento pra lidar com alguma situação que você não tinha mapeado ainda, fica tão mais leve, né? E aí eu digo que é a nossa manutenção do réu primário, o nosso Páscoa Moms. Então, você é super Adorei. convidada. No próximo, quero ver você aqui. Ah, com certeza, vou sim. Gente, muito obrigada pelo tempo, pela entrega, por tudo que vocês compartilharam aqui. A gente teve umas trocas muito íntimas, muito pessoais, muito potentes, muito poderosas. A gente compartilhou os nossos testemunhos, né? Eu falo muito que a gente vive num tempo onde as pessoas acham que o Deus dos milagres, ele tá na Bíblia, né? Cadê esse Deus que faz tantos milagres? Cara, ele tá aqui. O que a gente tá fazendo aqui hoje é mostrar para as pessoas que esse Deus, ele é vivo. Ele tá aqui, ele continua fazendo milagres, mas a gente precisa continuar testemunhando, a gente precisa continuar mostrando isso para as pessoas. Eu tô muito feliz que vocês tiveram que vocês abriram o coração de vocês aqui, que vocês estiveram aqui comigo de uma forma tão presente, tão potente. Muito obrigada por terem aceitado esse convite. Nós que agradecemos. Com certeza. Foi um papo muito enriquecedor, é o que você falou, né? A gente precisa compartilhar dos nossos testemunhos para que o nome de Deus seja glorificado sempre, né? Precisa. Obrigada, gente. Até o próximo.